Em uma de suas narrativas, Hesíodo conta a história de Pandora, a primeira mulher criada por Hefesto sob as ordens de Zeus. O titã Prometeu presenteou os homens com o fogo para que dominassem a natureza. Zeus, o chefe dos deuses do Olimpo, que havia proibido a entrega desse dom à humanidade, arquitetou sua vingança criando Pandora, a primeira mulher. Antes de enviá-la à Terra, entregou-lhe uma caixa, recomendando que ela jamais fosse aberta, pois dentro dela os deuses haviam colocado um arsenal de desgraças para o homem, como a discórdia, a guerra e todas as doenças do corpo e da mente, mas um único dom, a esperança. Vencido pela curiosidade, Pandora acabou abrindo a caixa, liberando todos os males no mundo, mas a fechou antes que a esperança pudesse sair. E assim tem sido nossos dias. A cada amanhecer, quando os cadeados do portão da escola são abertos, temos ali um arsenal do que a maldade humana é capaz. Violência, abandono, fome, desigualdades, transtornos e caberia aqui um etc, etc, etc. Sim, a escola tem sido nossa caixa de Pandora. Porém, acreditávamos que a esperança já não mais habitava entre nós. Hoje, depois de cada história que ouvimos, sentados em um círculo, enxugando lágrimas e colhendo sorrisos, envoltos por algo que poderíamos chamar de humanidade e conexão, sentimos que ela sempre esteve entre nós e que apenas adormecera em nossos corações. Gratidão por nos fazer ver, com outras lentes, a esperança de que dias melhores virão. Um círculo é algo que não é nada novo. Na verdade, os círculos, eles são práticas que já eram realizadas pelos nossos ancestrais, né? Os povos das primeiras nações, as comunidades indígenas, sempre que precisavam resolver algum conflito, tomar decisões, fazer rituais, sentavam-se em círculo ao redor do fogo. Então, a gente traz de volta essa ancestralidade, né? Algo que os nossos ancestrais já sabiam fazer e talvez a gente tenha esquecido ao longo do tempo, que é sentar em círculo, né? No formato geométrico circular e utilizar de alguns símbolos. O círculo ele é muito simbólico, ele se utiliza de algumas simbologias para nos relembrar dessa ancestralidade. Então, o círculo pressupõe horizontalidade, né? Porque quando nós estamos sentados em círculo, desaparece a hierarquia, desaparece a figura de poder de quem tem um comando naquela organização circular, todos estão em pé de igualdade. Um círculo nos remete à ancestralidade, à escuta ativa, que é nos colocarmos verdadeiramente em posição de escuta, né, num sentido físico e psíquico, emocional, de abertura para a escuta do outro. O círculo é uma estratégia de contação de histórias. Na verdade, quando nós sentamos em círculo, nós contamos a respeito das vivências, né, dos ganhos, das perdas. A justiça restaurativa, ela começa em Ponta Grossa muito por responsabilidade do Borel, porque nós fomos procurados pelo colégio para resolver uma situação e essa situação não tinha resolução jurídica. A diretora nos procurou para que a gente expulsasse, ajudasse ela a retirar um aluno, né? E eu, como juiz à época, eu fiquei muito mexida com aquilo, primeiro porque eu não sabia como que isso se faria, né? E segundo porque se você for pensar em mudar de lugar, né? Você for pensar em colocar para fora, né? Tirar alguém, não existe fora, né? Esse menino ia ser recebido por outro colégio e nós estaríamos simplesmente transferindo o problema de lugar, física, né? De maneira física. E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu pensei, poxa, mas tem alguma coisa muito errada, porque se a única solução que essa escola vislumbra é extirpar aquele aluno que é problemático, porque nós estamos errando muito, né, nessa condução. E aí uma outra juíza, a Heloísa, acabou me oferecendo um livro de justiça restaurativa e a partir dali começou o meu estudo de várias pessoas, da doutora Vanessa, que é promotora que trabalha aqui em Ponta Grossa, na Vara da Infância, em justiça restaurativa. Então, quando nós recebemos daí o treinamento e começamos a trabalhar,
lembramos do Borel e fomos lá ofertar e foi aceito, né? E a Claudete e a Adriana aceitaram o desafio. E a partir daí foi feita uma capacitação. Hoje o Borel tem mais de 100 professores capacitados em justiça restaurativa, tem 20 alunos do ensino médio que também são facilitadores e assim, é a nossa usina de conhecimento, né, nesse projeto Escola Restaurativa é o Borel. Existem várias outras escolas que também têm projetos aqui, mas nenhuma com tanta intensidade quanto ele. Aquela procura do Ministério Público era como se expulsa o aluno, como que eu posso fazer uma ata que tem artigo que eu possa expulsar, porque quando você está dentro da violência, você não quer aquela violência, você fala, não quer estudar, vamos tirar, vamos mandar para outra escola, aqui não dá mais. Então, quando eu procurei a Vanessa foi nesse sentido, né, de procurar e dizer como que fazemos agora. E a minha irmã também já era professora antibagi de filosofia e estava com um problema sério de cyberbullying, então a gente marcou de todos juntos para conversar. E aí, naquele momento, ela diz, olha, eu não tenho as respostas, eu estou em busca, mas eu não tenho muito o que dizer para vocês. E aí ela vai, né, com essa, nossa, não é a primeira escola que me procura, as escolas estão violentas e eu não estou sabendo o que responder. Aí na conversa entre as juízas, né, que elas fazem aquelas, né, conversas de final de tarde, né, e aí uma delas, que é a doutora Elô, falou, olha, em Caxias tem algo nesse sentido, que trabalha com a justiça restaurativa e que também trabalha dentro da escola, não só no judiciário. E aí começa toda, né, essa capacitação, a doutora Larissa vai, faz essa conversa, fazem essa pesquisa e vão para o Rio Grande do Sul, né, que é lá, que é a grande percussora da justiça restaurativa, o doutor Leoberto, e traz essa capacitação para Ponta Grossa. E como eles fizeram esse estudo da patrulha escolar, 5 escolas foram convidadas, claro, e uma delas era o Borel. Aí eu fui, né, como representante do Borel e mais 5 pessoas pedagogas, né. Na época eu e a professora Janice, né, que era professora, mais 3 pedagogas, então nós iniciamos o projeto em 2014. Eu tinha o PIBID na época, que é da disciplina de Educação Física, né, uma bolsa da UEPG, e comecei com os meus alunos. Aí fiz a capacitação, que foi com o Paulo Moratelli, com o Alceu, e ali eu percebi que era uma ferramenta, né, bem possível de aplicar, só que eu apliquei só nas aulas, né, junto com os pibidianos. Fiz com os pibidianos, já começamos nessa prática, e ali começamos a aplicar as práticas restaurativas, né, os círculos, toda a metodologia. Só que aí você, como professora, não tem muita autonomia, né? Você acaba que delimitou e a gente não conseguiu avançar. Sabia dos resultados, sabia que era possível, até que, né, dentro aí surgiu, né, a proposta da direção, né, de fazer compor uma chapa, e veio grande possibilidade, né, de nós colocarmos em evidência mesmo como projeto político-pedagógico da escola, né? Desde 2016 que a gente começa mesmo como gestão, né, dentro da gestão, as práticas e os círculos, né, mais efetivamente dentro da justiça restaurativa, né. Mas assim que tomei contato com a justiça restaurativa, entendi que a justiça restaurativa serviria para o ambiente escolar. Porque o ambiente escolar é um ambiente conflitivo, né, onde as pessoas passam uma parte grande do seu tempo, e existem muitas pessoas com criação diferente, costumes, hábitos diferentes, e isso é uma fonte de conflitos. O que acontece, né, desde o começo a gente vem observando isso, é que os conflitos escolares, eles têm uma ramificação. Primeiro, nós temos aquele conflito escolar que ele fica no nível da incivilidade, ou seja, um conflito escolar que é causado por uma indisciplina. Depois nós temos um grau para cima, que é o conflito escolar que gera uma transgressão de uma norma escolar. Por exemplo, você colar em sala de aula. E existe o terceiro degrau, que seria mais intenso, que é violência no ambiente escolar.
O problema é que no dia a dia da escola, esses três conteúdos, eles se misturam. E os professores acabam não sabendo identificar o que é indisciplina, o que é transgressão de uma norma da escola e o que seria uma violência dentro do ambiente da escola. Ao judiciário cabe tutelar apenas esse último item, violência no ambiente escolar. O problema é que começam a chegar ao judiciário assuntos desses dois outros itens, de transgressão e de indisciplina, que devem ser tratados pelo corpo diretivo da escola e pelos professores. Isso não é assunto para o Poder Judiciário, nunca foi. Mas o que nós observamos? Os professores estão sem ferramentas para tratar, inclusive, esse fato de indisciplina que seria o mais corriqueiro, vamos dizer, do ambiente escolar. A gente tinha uma visão diferente, né, de como lidar com algumas questões aqui dentro. Eu falo isso por experiência própria. Eu não só fui professor aqui, como fui diretor também durante 8 anos. Então a justiça restaurativa ela trouxe assim, uma ideia diferente de como lidar com os conflitos, né? E é uma coisa interessante que quando a gente fala em conflito, a gente às vezes não conhece as partes, né? Você não consegue conversar. E na hora de resolver, a gente até resolvia de uma forma errada. Eu penso agora sim, né? A questão de você ouvir mais, a questão de você conhecer mais um pouco o problema e de você tentar buscar fazer a pessoa entender aquilo que está acontecendo. E a justiça restaurativa, acho que ela traz um pouco disso aí, né? Senta as partes, conversa, tenta na maior parte do tempo esse entendimento, né? E depois a solução. Como nós não tínhamos uma referência específica de dizer como é uma escola restaurativa e quais são seus princípios norteadores, nós pensamos a partir da justiça restaurativa. Então, são valores baseados no pertencimento, no empoderamento, na responsabilização, na empatia, na escutativa, na expressão autêntica, saindo de uma lógica punitivista, né, em relação aos conflitos, aos erros, aos danos que alguém eventualmente possa causar a outra pessoa, partindo para uma lógica de responsabilização. As pessoas não acreditam que o que segura realmente o ser humano de praticar ou não um ato contra a sociedade não é a ameaça da punição. Se fosse assim, ninguém cometeria crime, porque eu sei que eu posso ir preso. Agora, se você perguntar para uma pessoa que está aqui na minha sala de audiência por que ela cometeu um crime, se ela não sabia que ela podia ficar 10 anos presa, ela vai dizer, eu não pensei nisso. Isso é uma consequência do que vai acontecer pela atitude dele, mas isso não faz ele não cometer. O que faz você não cometer atos contra a sociedade que você vive não passa pela punição. Passa pela responsabilização, por você saber o teu lugar naquela sociedade, por uma palavra muito importante que se chama pertencimento. Eu tenho que gerar pertencimento nessas pessoas. Eu conheço muitas escolas estaduais e eu gosto muito de conhecer os espaços pelas suas paredes. Eu sempre digo, as paredes falam muito sobre o ambiente. E se vocês tiverem a oportunidade de conhecer as paredes do Colégio Borel, é muito nítido ver essa ideia do pertencimento e do cuidado. E a justiça restaurativa traz isso. A escola era muito cinza, não tinha colorido. E com os projetos de artes, e eu trabalhando com artes, na escola, resolvemos pintar as paredes, dando vida, né, para a escola, deixando um colorido melhor. E retratamos a natureza aqui no pátio da escola. Construímos andaimes para poder subir e pintar. Pintamos primeiro, fizemos um fundo branco e depois comecei a pintar as paisagens em torno daqui do pátio.
E ficou até hoje essa galeria permanente na Escola de Artes retratando a natureza. E aí hoje, em 2019, eu tive a oportunidade de trazer duas instituições, duas faculdades de Curitiba, que têm na sua pós-graduação a disciplina Justiça Restaurativa, para que esses alunos possam vir conhecer o Borel, por ser referência hoje aqui em Ponta Grossa como escola restaurativa, né? Como uma escola que conseguiu transformar a sua realidade, como escola que conseguiu trazer para os alunos um projeto baseado em diálogo, baseado em conversa, baseado em valores, em reconhecimento, em acolhimento. E hoje eles puderam ver o quanto isso efetivamente transforma realidades, né? Transforma as relações. E a escola é um ambiente super propício para isso, né? É um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de aprendizagem, de crescimento, e que além de se aprender as disciplinas, possa se aprender também ser um ser humano melhor. E é isso que a Justiça Restaurativa nos convida, a trocar uma lente, a ver o outro com uma outra forma, o outro reconhecendo os seus defeitos, os seus valores, a sua dignidade, a sua história, por meio dessa empatia, poder construir novas relações. É o bom senso, consenso, diálogo, entendeu? A troca de conversa, sentar a poeira, né? Para depois resolver. E não, no outro método não, é você chamar, registrar, se você não conseguir resolver, chama a patrulha, e é uma coisa assim que eu acho que já está ultrapassada, né? Que não funciona mais. Eu acho que a melhor forma ainda é você sentar, conversar, dialogar e resolver o problema, né? Às vezes você aumenta o problema, você começa até na questão de alteração de ânimos, de falas, né? Às vezes o tom um pouco mais ríspido, ao invés de você resolver, você agrava o problema. Vem muitas pessoas de fora, diretores, né, de fora, está sendo muito expandidos, né? Nesse dia veio um de Curitiba, né? Veio os professores, diretores de lá. E eu conversei bastante com o cara do núcleo lá, né? Ele disse, nossa, achou bacana, sabe? Eu acho que deveria passar para mais pessoas, que todo mundo conhecesse. Que seria uma forma de recuperar essas crianças, né, do futuro. Porque é com amor, né, e com carinho que a gente... Não adianta com brutalidade, com briga, né? Tem que com amor e com carinho para poder recuperar essas crianças. É a criança das crianças nossas do futuro, né? A escola restaurativa vem com esse viés, escutar um pouco o aluno, dar voz a esse aluno, que muitas vezes é o que ele tem, é a violência, né? Então, que os conflitos muitas vezes é gerado porque a gente não ouve. Em 2015, que aquela grande violência fora, na frente do colégio, foi isso que a gente entendeu. Assim, eu sempre coloco que esse vídeo, essa briga, que é quanta vez que eu assisto, que eu entendo que é a justiça restaurativa. Porque o aluno que gerou a violência, que acabou machucando, era o aluno que todo tempo estava pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu não quero brigar, eu quero ser ouvido, eu sei que eu sou mais forte, né? Então ali dá todo entendimento que a gente tem que escutar quando tem o conflito, né? Dar essa voz mesmo aos alunos, né? Que quando você senta em círculo, você está colocando ali todos iguais, né? Então a escola restaurativa e todas as suas práticas, né? Como eu falei, a gente acabou indo para as práticas restaurativas porque teve essa necessidade também, né? De fazer outras atividades, porque a escola era muito fechada. A gente percebeu que nós só tínhamos aulas e aquilo, né, foi fechando para as violências, né? Então eles não tinham espaço de expressão. Então, assim, a diversidade da escola precisava desse espaço também das expressões dos alunos, né? Então, quando um conflito acontece, a primeira coisa é localizar esse conflito. Onde aconteceu, com quem, a que horas, né? Então, localizamos o conflito e quem são as pessoas envolvidas. Em seguida, nós chamamos as pessoas que fazem parte, né, do conflito e conversamos com uma separado da outra. Então, uma pessoa de cada vez. Quando chega uma das partes envolvidas no conflito, ela vai ter a oportunidade de sentar e dizer a sua versão da história, né? O que aconteceu? A gente sempre diz de maneira muito simples, sente aí e fale o que aconteceu. E com a outra parte também. Então, as duas partes envolvidas no conflito vão ter a oportunidade de se expressar.
Ao mesmo tempo, a gente propõe para essas partes se há interesse de solucionar, de resolver, né? De seguir adiante com isso e conversar as duas partes ao mesmo tempo. Em geral, é uma proposta sempre bem-vinda, né? As pessoas envolvidas no conflito aceitam que haja essa próxima etapa, que é as partes envolvidas sentarem em círculo com facilitadores ou com uma outra pessoa, um colega de classe, um amigo, enfim, alguém que seja um apoiador naquela situação e que possa sentar junto para tentar encaminhar alguma solução, alguma alternativa. Após essa etapa que é do círculo de conflito em si, né, se tudo se encaminhar de forma positiva, que as partes consigam chegar num acordo, consigam lidar com aquele dano que foi causado e seguir adiante, a gente termina o círculo e depois observa, né? Pede para que as pessoas tragam informações a respeito de como que está indo o relacionamento. Então, todo círculo é muito importante que ele tenha algum objeto, e é um objeto simbólico, que é variável, depende do tema do círculo, e que a gente chama de objeto da palavra. Esse objeto da palavra, ele é utilizado para balizar a participação de quem está no círculo. Então, com esse objeto, nós fazemos com que ele circule, ele vai passar de mão em mão no círculo, para garantir que cada pessoa tenha a sua oportunidade de fala assegurada. Então, o objeto da palavra é um elemento fundamental. A pedido da Claudete, né, ela pediu para eu criar um objeto da palavra que tivesse a ver com sentimento, com as coisas que a gente ia relacionar com as turmas, com conflitos também, né? E daí eu sempre gostei de artesanato, sempre estava criando algumas coisas e comecei a pesquisar e achei essa boneca na internet, que é uma boneca criada por uma norueguesa, e ela gostava de fazer personagens para filmes e ela criou essa boneca. E eu achei interessante as características da boneca porque ela não tem boca. E daí, lendo ali as descrições, é porque a boneca ela não tem boca porque ela fala com o coração. E quando a gente está em círculo fazendo as nossas atividades, a gente fala com o coração. Adolescente. Vocês enfiam um adolescente numa sala de aula, gospam em 300 matérias, colocam pressão psicológica que aquilo é a única maneira de se dar bem na vida. Fazem ele conviver com o bullying, ignoram qualquer tipo de doença psicológica para no final dar um diploma crendo que ele vai ser feliz com o que lhe damos. Violência de diversas formas, estrutural, psicológica, moral, abandono da família e do Estado, abandono emocional e as drogas. Os alunos se abrem bastante, sabe? Problemas de casa, entre os colegas, entre professores, com professores, né? Tipo assim, eles se abrem, como que eu posso dizer assim, coisas que eles não contam pra gente no dia a dia, eles contam ali, sabe? Eles até choram, sabe? Mas assim, eles se abrem bastante. Melhor entre professor e aluno, direção e aluno. Então assim, o círculo, eu vi, é muito bom. E eles mesmos relatam, eles pedem para fazerem círculo, porque eles precisam, eles gostam, né? Eu acho que é o único local assim que eles podem abrir de verdade. O que fala aqui dentro não sai. Então, para eles é muito bom. A partir do momento em que o aluno vivencia e que ele, na verdade, assim, ele precisa estar aberto para o círculo, né? Quando ele se entrega naquele momento, ele muda o relacionamento dele. Ele passa, eu entendo assim, que ele passa a perceber que as coisas que acontecem com ele não são só com ele, porque normalmente o adolescente ele esconde algumas coisas, ele não quer se expor tanto, e o círculo ele proporciona isso. Ele ver que o que acontece com ele também acontece com o colega,
colega, com o outro, né? E saber me relacionar a partir do que eu sei da vida do colega muda muito. A gente percebe, eu não conversava com fulana, eu não olho para a cara do fulano, eu não gosto dele, mas eu não gostava, eu não fazia porque eu não conhecia a história de vida dele. A partir do momento em que você vê que ele conhece a história de vida do outro e que com ele também acontecem as mesmas coisas dentro da casa dele, dentro da família dele, ele passa a ter mais confiança e saber que ele pode ser até um apoio para o colega. Então isso muda o relacionamento entre eles, sabe? A convivência se torna assim mais segura, eles se apoiam uns aos outros, sabe? Eles encontram nos colegas, nos professores, um apoio em saber que o outro pode ajudar na vida dele também. É a questão da ajuda, né? Como é que eu vou poder ajudar se eu não sei o que você passa com a pessoa? E o círculo é para isso. A hora que você descobre o que a pessoa precisa, você está ali para apoiar, né? Tanto receber o apoio como dar o apoio também, né? E nesses momentos que você vai conseguir isso. E quando você sai do círculo, o olhar do aluno, o olhar do agente 1, agente 2, eles passam, porque eles te conhecem, eles conhecem a tua história, eles te cuidam. E ao mesmo tempo quando eu olho para aquela pessoa que participou do círculo, eu tenho mais cuidado com o que eu vou abordar, como que eu vou, esse tratamento. Eu acho que essa sensibilidade, nós ficamos sensíveis àquele ser humano que agora eu conheço verdadeiramente quem é. Quando eu fiz o curso, eu considero que foi uma brisa de ar fresco para mim, porque aí eu consegui entender um pouco sobre a comunicação não violenta, como que eu poderia conversar melhor com os alunos, como que eu poderia tratar eles de alguma forma que não fosse aquela que a gente sempre está acostumado a tratar, que é sempre de forma agressiva. Então hoje eu me considero um professor melhor, inclusive, pelo fato de eu ter participado dessa formação para ser um facilitador. Então, o papel do Sejusc na escola, né, ele é um papel, digamos, enzimático, né? O Sejusc não está dentro da escola, o Sejusc ele permanece como um apoio. Então, a gente proporciona a capacitação, e aqui nós temos uma parceria do Instituto Mundo Melhor, que é uma ONG aqui de Ponta Grossa, que trabalha com justiça restaurativa, e eles têm o foco na escola. Então eles ajudam na capacitação, que é gratuita, né? E o Sejusc, ele então faz a triagem de quais escolas, acompanha esses projetos e dá o suporte. Então a escola está com um problema, ela olha, eu precisava fazer um círculo e que ele é um círculo um pouco mais complicado, que vamos dizer vai tratar de abuso sexual. As instrutoras do Sejusc se sentam com a escola e ajudam a organizar esse círculo. Podem até também fazer parte lá como facilitadores desses círculos. E quando a violência extrapola os limites da escola, o Sejusc recebe esse caso e aí dá o tratamento restaurativo no âmbito do judiciário. Então esse é o nosso papel. O Sejusc é o grande fomentador da justiça restaurativa aqui em Ponta Grossa. Não imaginava que seria tão forte. Eu costumo dizer que na minha vida policial existe um marco, que depois que eu fiz esse curso da justiça restaurativa, eu trabalho de forma diferente. Minha atuação é diferenciada. Porque esses círculos ele faz você entender às vezes aquele adolescente que não fala, faz você entender aquele adolescente que é muito agressivo, né? O porquê que está acontecendo aquilo. É muito simples você chegar numa ocorrência, ver o que aconteceu, o que foi o fato criminoso, se está tipificado na lei e encaminhar para a delegacia. Isso é simples. O difícil é você entender o que chegou a gerar aquele conflito. Por que aconteceu aquilo? Era uma situação de bullying ou outro tipo de coisa, mas o que vem acontecendo antes disso? E esse olhar diferenciado é que nos faz ser o policial que faz o curso da justiça restaurativa ser diferenciado nesse ponto. Mas a mim parece que um facilitador precisa de uma coisa em específico: disponibilidade emocional. Como facilitadora, eu percebo que eu preciso estar disposta a me conectar com a outra pessoa. E essa disposição exige de mim, exige internamente
que eu me conecte com o outro, com o erro que ele cometeu, com o lugar onde ele está, que eu seja empática, que eu me disponha a ouvir. Nem todos que fazem o curso permanecem. Nós temos aqui professores que fizeram que nunca atuaram no ciclo, porque não é o perfil deles. Então é uma coisa que a pessoa quer. Eu digo que não é um convite, é um chamado que você recebe, né, para fazer a parte da justiça restaurativa. Porque além de mudar como pessoa, você também consegue, não digo mudar o outro, porque ninguém muda ninguém, né? Cada um muda por si próprio. Mas eu penso assim, com essa prática, através dos relatos de diálogo que existe nas práticas restaurativas, só de ouvir o outro falar, você se modifica. É uma coisa meio mágica, assim, uma coisa que te deixa exaurido. Termina o ciclo, você está, assim, saturado, está de uma maneira bem complicada, mas faz parte, né? Você vê que você ajudou alguém de uma certa maneira ali, já facilita. Quando essa proposta chegou, eu, na verdade, não confiei. A princípio eu não confiei, achei uma coisa muito estressante, que foram aplicados alguns círculos conosco, e eu fiquei muito assim, ansiosa, receosa em relação ao que estava acontecendo. O primeiro círculo que eu fiz participando foi aqui no Colégio Borel mesmo, não lembro bem direito o que era, sei que todos os professores participaram desse círculo e eu saí arrasada. Eu saí com um sentimento ruim, assim, sabe? Eu falei pra ela, nossa, odiei isso daí, achei horrível. Porque a gente fala, a gente escuta todo mundo falando e as dores de às vezes é a tua dor, mas que você não lembrava mais aquilo, mas aí você ouve a outra pessoa falar, e daí você lembra, e daí você fica naquele mar de sentimentos ali. Eu falei, eu saí péssima, parecia, não sei, foi muito ruim, sabe? Como que os incrédulos enxergam, né? Qual é o principal jeito de fazer incrédulos se converterem? Pelo resultado. Então, quando eu começo a observar que a escola está mudando, que a violência diminuiu, opa, mas o que é isso? Talvez o caminho, então talvez seja certo aquilo mesmo. E o que é mais difícil da justiça restaurativa é que você tem que mudar junto. Então não adianta nada você ler, é uma coisa que não passa só pelo teu mental. Então quando você embarca nessa aventura, você acaba se transformando como ser humano. E isso é uma coisa muito intensa. Tem pessoas que ainda não estão prontas. E eu sempre gosto de dizer então que cada semente tem um tempo de dormência, mas ela está lá. Né? Existem árvores muito frondosas que demoram anos para poder botar o primeiro galinho para fora da terra, porque elas estão se preparando. E a gente fez a formação, os 2 primeiros dias foram bem estressantes, saí desanimada, triste, chateada, achando assim que será que estão bloqueando com essa tal de proposta restaurativa? Não estou vendo, estou me vendo mais nervosa, mais ansiosa com tudo que está acontecendo. No terceiro dia, o meu olhar foi outro. Né? Então nós pudemos, na verdade, quem começou a ser trabalhado fui eu, não a escola. Então, para mim, a proposta da escola restaurativa, ela vem primeiro trabalhar quem participa dessa formação. A partir do momento que eu tive a oportunidade de formação dentro das práticas restaurativas e com o pleno exercício dessas práticas, né, porque a partir do momento que eu tive a oportunidade de me capacitar, eu me joguei, assim, me entreguei às práticas circulares e comecei a perceber que a cada vez que eu sentava em círculo ou a cada vez que eu sento em círculo, eu aprendo. Eu posso melhorar um pouquinho mais, eu posso apurar o meu olhar, apurar a minha escuta com relação à história da outra pessoa. E posso ainda ter a oportunidade de ser ouvida. Porque quando nós entramos num círculo, a gente não entra só para ouvir, mas para ser ouvido também.
Eu acredito que os círculos é isso, essa expressão autêntica, só que ao mesmo tempo que eu tenho esse tempo para te ouvir verdadeiramente, que eu entenda quem é esse ser humano que está no trabalho, está nessa demanda chamada escola, que tem vários conflitos e que a gente tem que estar atento a essa humanidade. Todos que participam da escola têm que estar envolvidos. Serviços gerais, serviço administrativo, equipe pedagógica, equipe diretiva, alunos, família, todos têm que estar envolvidos. Porque se você tiver algum segmento desse que não se envolve na escola restaurativa, fica difícil. Então acho que vai acontecer isso um dia, onde todo mundo vai perceber aquilo que eu percebi. Que se existe um caminho, se existe uma solução, é a escola restaurativa. Então, a partir do momento que esse menino no corredor, pelo cara que fica ali olhando, ele tiver uma outra visão, uma outra forma de chegar, de conversar, de entender o que está acontecendo e tentar resolver ali para não chegar na instância lá em cima, aí a escola vai ser escola, Ela vai ser realmente escola. Aqui a gente, vamos dizer assim, que estamos todos no mesmo nível, Não tem mais aquele direção, pedagogia, professor, administrativo e nem serviços gerais. Então, assim, a gente se tornou tipo uma equipe, assim, todo mundo, sabe? Então, junta tudo, Então, não é... Querendo ou não, nós também cuidamos dos alunos, Então, se precisa da gente para cuidar dos alunos, então somos uma equipe, E isso demanda também uma mudança de postura pedagógica de todos os profissionais da escola, tendo sido capacitados ou não, a escola acaba se contagiando por isso, porque se percebe que o avanço em termos de solução e convivência humana, ela se torna muito gratificante e há um crescimento coletivo muito significativo. No primeiro momento, o círculo assim é você se expor, E geralmente as pessoas não gostam de se expor, perante os outros, Mas é uma prática que eu acho que está dando certo. Nesse momento na escola, está ajudando e deve continuar, Você, aos pouquinhos, que você não atinja todos, mas atinja alguns, essa sementinha vai indo para os outros. E isso sempre na escola, há anos, sempre você tem que estar renovando e procurando alguma coisa para ajudar o adolescente, E nesse sentido, e nós precisamos disso. E eu acho que essa prática está sendo dada certo na escola. Eu acho que deve continuar, e a Cláudia, que é mais constante, está sempre direto lá dentro, sabe que isso, quando o aluno sai de lá, você vê já uma mudança até no visual deles, assim você já vê que ele já muda. No outro dia ele já está diferente em sala de aula. O que realmente se entrega para o círculo, como dizer, não é todos, mas aquele que se entrega. Então esse pode ir passando sementinha para os demais, e isso é uma influência boa para a escola. E essa sementinha, a gente pensa que a gente está plantando aqui, mas o que é mais importante, esses adolescentes, a gente tem a certeza de que essa sementinha ela não vai ficar aqui. E principalmente eles estão carentes disso, desses apoios, desse ouvir, desse me escute, eu preciso falar, eu preciso soltar isso que eu tenho dentro de mim, eu preciso de ajuda. Para dentro das famílias. As famílias estão hoje em dia bem desestruturadas e eles estão com esse pedido de socorro. E no círculo eles encontram muito apoio para, além das relações da escola, levar para dentro das casas, o relacionamento com os pais, com os familiares. Então essa semente plantada aqui dentro da escola, a gente vê que futuramente ela vai dar fruto também dentro da casa, dentro das relações externas da escola. O colégio ele era marcado por uma grande taxa de violência, Violência física, psicológica, de professor para aluno, de aluno para aluno, de aluno para professor, funcionários. E agora é um colégio muito mais pacífico, é muito mais tranquilo, é gostoso de estar aqui, porque o ambiente já é bom, já é propício para isso. E essa evolução foi se dando a partir do
dos anos que foram passando com a nova diretoria da Escola Restaurativa, as práticas foram aplicadas e a gente vê uma mudança muito grande no comportamento dos alunos e até mesmo dos professores. A gente sente muito essa representatividade na escola. Os nossos clubes, como o clube de teatro, o clube de luta, os esportes, que trazem esse acolhimento para o aluno para continuar as práticas restaurativas. A gente também tem os trabalhos com a literatura, com o cuidado do colégio, com os projetos do meio ambiente, de revitalização do colégio. A minha forma de encontrar espaço dentro do colégio foi através do esporte. Não só na representatividade do nome do colégio, através do time, mas foi a minha maneira de socialização. Eu era uma pessoa muito agressiva antes de entrar na escola. Eu entrei aqui no primeiro ano, foi bem complicado. Vivia na diretoria, na pedagogia, por situação de gasear a aula. Não de briga, assim, não de coisa grave, assim, mas tipo, de gasear a aula. E eu vi que não foi bom pra mim. Eu vi que eu superei, porque eu saí daqui uma outra pessoa. Hoje em dia todo mundo fala. Agora eu tenho boa convivência, que nem, ó, eu tenho carta branca pra mim chegar na escola que eu quero, sair a hora que eu quero, porque eu não vou trazer problema mais pra escola, sabe? Vou só acrescentar coisa boa pra escola. A gente se expressa, pode não ser com palavras, mas às vezes com o movimento corporal. Isso já é uma forma de expressão. O Grêmio também tem uma parte muito ativa nessa questão de ouvir os alunos, de ter pontos de vista diferentes. Tanto que o nosso lema é o protagonismo juvenil. Então a gente procura essa participação de todos, porque são ideias diferentes, são pessoas diferentes e a gente se comunica de várias formas, na arte, no esporte, com os professores, com os colegas. Eu acho que é uma troca de muita comunicação. Então a gente criou um Grêmio, a gente fala que o nosso Grêmio é um Grêmio restaurativo, porque ele é formado, a maioria dos alunos são facilitadores já. Então a gente pegou lá os alunos que eram facilitadores, juntamos tudo, montamos uma chapa, né? E aí a gente entrou a final do ano passado e estamos até agora. E aí a gente foi criando esses espaços, então a gente auxilia a escola à tarde, sempre mais na verdade no ensino fundamental. E estudar numa escola restaurativa é maravilhoso, porque você consegue sentir, eles falam que o colégio é a nossa segunda casa, e realmente você consegue sentir que você é acolhido nesse lugar, que você é bem-vindo nesse colégio, então você sente vontade de estudar, você sente vontade de estar no colégio. Eu acho que o círculo, ele é uma casa que a gente entra ali, a gente pode contar os nossos problemas e a gente sabe que a gente não vai ser julgado ali dentro. E eu acho que a oportunidade de circular, e eu acho que eu já ouvi muitas pessoas falarem o quanto foi importante. Para mim mesmo, quando eu fiz o meu primeiro círculo, foi uma oportunidade única que fez eu me sentir que o colégio olhava pra gente, que as pessoas olhavam pra gente de forma diferente, não como alunos, mas como humanos. E eu acho que o círculo, ele é uma casa mesmo, e que a gente se aconchega ali dentro e tem a oportunidade de falar tudo o que a gente quiser sem aquela irritação de as pessoas não vão me escutar, porque eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de ser escutado. A escola restaurativa nos faz ser mais empáticos. Ela nos faz olhar para as pessoas com um olhar mais humano, né? E nesses tempos de crise, onde a gente vê jovens, a minha geração é uma geração que está mentalmente adoecida, que a gente vê barbáries acontecendo, uma geração que está adoecida. E a escola restaurativa vem com isso, que a gente tem essa oportunidade. Então agora a gente começa a observar essas situações com um olhar diferente. A gente consegue observar as violências e consegue entender talvez o motivo para aquela violência, e a gente não ser adepto à violência, nunca concordar com os tipos de violência. Eu acho que hoje é a minha filosofia de vida, né? A justiça restaurativa, né? Esse lado da sensibilidade, porque quando eu fui para o círculo também de mulheres, eu me percebi como mãe, né? Ali, como nós temos um discurso violento, nós como professores, e como quando você quer motivar os alunos, como às vezes se torna violento, você se coloca como sucesso, né? Você tem que estudar para ser tal. E aí você muda totalmente, né? A sua visão de mundo, né? E entender que dentro da nossa realidade, as outras demandas nos afetam também. Não é só ser feliz ou ser, né, ter um potencial e vou alcançar todos os objetivos. Então, quando você vai para o círculo, você entende, né, de todas as dores, as feridas, dos recomeços, né? Então, foi um divisor.
O que me tocou demais foi uma situação, inclusive, que um aluno nosso, esses dias atrás, ele esteve numa reportagem falando sobre o suicídio, né? E ele se reporta a quando tudo começou. Então ele chegou até mim e disse: eu estou precisando de ajuda. Quando ele falou isso, eu mesma me espantei. Eu disse: nossa, mas vai pedir para mim, logo eu, da forma que eu sou, né? Mas o que aconteceu? Foi um círculo aplicado nessa sala que deu essa oportunidade do aluno se aproximar de mim e também me ver de outra maneira. Porque o pedagogo é visto como aquele que cobra, aquele que chama pai e mãe, aquele que aponta tudo de negativo que tem em relação aos acontecimentos na escola e principalmente ao rendimento escolar, né? E nesse momento o aluno veio pedindo: eu preciso de ajuda. Muitas coisas que surgiram dos círculos, nós fomos em busca de respostas, de parcerias, e nessa eu fui até o CAPES, né, com o psicólogo Brás, que viesse para a escola para fazer oficinas com esses alunos em sofrimento, né, muitos depressivos, né. E uma coisa que me marcou foi que eu chamei o pai, porque era uma aluna assim que estava vias de, né, cometer suicídio, e eu tentei conversar com aquele pai que acolhesse, e aí eu soube que ele foi muito violento com a resposta, dizendo: você tem tudo. Então ali não é assim que vai ser, né? Então eu preciso que alguém nos dê essa resposta. Aí o Brás vem e faz essa fala sobre as doenças mentais. Ele não fala só da depressão, ele fala todo esse contexto. E ali particularmente eu vi que eu tinha uma pessoa depressiva na minha casa, né? Que estava com uma doença mental, e pela violência, pela agressividade dele, eu não conseguia perceber que era uma pessoa que também já estava, né, doente. E, né, em maio ele faz toda essa capacitação, né, infelizmente aí em agosto, né, o meu marido cometeu suicídio porque eu não via tempo. Porque quando você está no processo, eu entendi talvez aquela atitude do pai, quando você está no processo de depressão, com alguém em depressão, você também adoece. Então, hoje é a minha bandeira, né? O suicídio, essa prevenção das doenças mentais, não só a depressão, que esse cuidado com os professores também, né? Tipo, não dê mais aula, vai se tratar, porque é isso que a gente percebe, que a pessoa, naquele contexto, ela não dá tempo, né? Então, em agosto, meu marido, em setembro, um aluno nosso, então a gente percebeu que a gente precisava dessas parcerias, que as redes, né, que a gente entendesse um pouquinho o que seriam as redes, os CRAS, né, o CAPES, e o judiciário nos ajudou muito também nesse sentido. A própria doutora Larissa foi em busca dessa rede protetiva, que é isso, a escola acho que não é problema dela, mas tá ali, tá todo dia ali essas mutilações. Então é a minha bandeira, né? Tipo, eu tenho que salvar, né? Eu sempre coloco assim: eu não salvei meu José, eu quero salvar outros Josés, né? Que eu possa falar sobre, e falar é preciso, a gente acaba não falando, né? Então esse assunto é muito tratado dentro da escola, né? A escola restaurativa tem conflitos, ainda assim. A gente pensar na escola restaurativa não significa pensar que é um espaço isento de conflitos. Então, eles vão acontecer, inevitavelmente. Porém, a forma de lidar com esses conflitos é que se altera. E a gente, com o passar do tempo, nós fomos tentando construir uma forma de acolher e encaminhar esses conflitos. No estado do Paraná, o Borel é referência, porque o que eles vêm fazendo vem sendo copiado por outras escolas que têm a mesma dificuldade. E a experiência deles já foi parar em Minas Gerais, por exemplo, em Araxá e Uberaba, existem escolas que estão também começando a fazer o que o Borel está fazendo. Então, cabe aqui destacar, né, o empenho e, claro, das diretoras, fundamental, né? Elas são instrutoras de justiça restaurativa. Agora, elas conseguiram contaminar todo o corpo docente. Isso é muito importante também, porque quando você trabalha escola restaurativa, os primeiros a serem atendidos são os professores, para depois você atender os alunos, porque os alunos eles são espelhos do que os professores oferecem. Então, quando o professor muda
a forma de falar, o aluno responde, né? É por isso que é uma das grandes belezas da idade, né? Então os mais velhos, eles têm essa função, muito embora às vezes eles esqueçam dessa função, até porque assim, é muito difícil trabalhar com adolescentes, a gente sabe, né? Porque nós não fomos ensinados a resolver os nossos conflitos no diálogo quando éramos adolescentes. Então, eu sempre digo que eu quero muito estar viva para ver esses meninos do Borel na idade adulta, né? Porque eu acho que eles têm um potencial gigantesco, eles vão realmente fazer muita diferença na nossa sociedade, porque para eles foi ensinado alguma coisa que eu demorei 40 anos para descobrir. Ver ali, assim, a esperança, né? A esperança na juventude, no como nós adultos podemos realmente fazer parte dessa transformação, né? E eu sou oriunda de escola pública, então para mim é duplamente assim, tem um significado duplo de realização pessoal e profissional, né? Eu, assim, que como eles começam também a ter esse olhar sobre a sociedade como um todo, como eu pertenço a essa sociedade, que eu posso fazer diferença, esse legado, que história, quem sou eu. Então, esse pertencimento também posso fazer a diferença com as minhas atitudes, com essa mudança de olhar, né? E que eu faço diferença sim, né? Porque as violências estão postas, né? O que eu faço com as violências. A gente fala assim, não é aluno pacificador, é um aluno que entende a sociedade, né, pacífica no modo de violento de ser, né? Que eu tenho sim que estar atento às políticas públicas, mas com um olhar restaurativo. Superação, cara. A empatia. Inclusivas. Perfeita. Empatia. Autocuidado. Seria convivência. Que diálogo. Humanidade. Eu acho que é vida. Mudança. Oportunidade. Talvez sensibilização. Qualidade. É a esperança. Empatia. Eu acho que é harmonização. Mudança. É o caminho. A gente sempre fala da metáfora da troca de lentes, né? Porque o Howard Zer é um dos autores que traz o debate e discussão a respeito da justiça restaurativa. E trocar as lentes é mudar a forma de ver o outro. Humanizar o outro, independente dos erros que tenha cometido. Dentro de uma escola, nós estamos trabalhando com pessoas em processo de formação, né? São adolescentes, são jovens, crianças ainda, que estão ensaiando as relações sociais, que estão aprendendo. Então, qualquer um de nós é passível de erro, que dirá quando nós estamos em franco processo de formação. Então, trocar as lentes implica olhar com mais generosidade para outra pessoa e entender que no processo de aprendizado há erros, né? Nós cometemos erros, isso é inerente à nossa condição humana. E quando nós humanizamos a outra pessoa, nós entendemos que, independente do erro que ela cometeu, ela tem o direito de retomar a sua trajetória e acertar. O autoritarismo, a punição, ela objetifica a pessoa. Nós tiramos a pessoa desse seu lugar de humanidade e colocamos ela como um objeto. E trocar as lentes significa humanizar novamente, né? Ou não perder de vista a humanidade do outro, que tem uma história de vida, que tem circunstâncias na sua vida que às vezes levaram àquele tipo de atitude. Então, trocar as lentes implica em pensar que a gente consegue olhar para o outro com um olhar um pouco mais generoso, mais empático, tentando se colocar no lugar da outra pessoa e tentar trazê-la de volta ao centro, né? Isso é uma coisa interessante dentro das práticas restaurativas, que vários grupos indígenas, né,
tem um conhecimento ancestral a respeito disso e diz que quando uma pessoa comete um erro, significa que ela perdeu o seu centro, que ela se desconectou do seu centro. E ser restaurativo significa trazer de volta ao centro. A gente, como comunidade, dá oportunidade para que a pessoa se reconecte com o seu centro. E trocar as lentes é isso, né? Olhar para o outro de maneira a entender que ele precisa de uma oportunidade para recentrar-se.